Oi, pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Kathleen. E eu resolvi montar uma apresentação bem breve para vocês sobre o que seria a nossa aula prática dessa noite, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês o que a gente faria essa noite lá no laboratório. Mas já gostaria de dizer também que eu vou, de qualquer forma, vou levar essas lâminas na nossa próxima aula prática, daqui a 15 dias, para que vocês observem essas lâminas e pratiquem a focalização do microscópio, que seria um dos objetivos dessa aula, um dos primeiros objetivos, tá? Então, o primeiro objetivo dessa aula seria que vocês aprendessem a focalizar melhor no microscópio óptico, que eu senti semana passada, há 15 dias, né? Que o pessoal estava com muita dificuldade. Então, assim, algumas dessas lâminas de células procariontes, elas são mais difíceis de focalizar. Então, seria uma forma de vocês praticarem, tá? E as de células eucariontes são mais simples. Então, seria uma forma de vocês praticarem e aperfeiçoar o manuseio do microscópio, tá? Mas daí o objetivo secundário dessa aula seria a visualização de células eucariontes e procariontes no microscópio óptico, tá? Então, para vocês praticarem ou compreenderem melhor o modo de manusear a focalização no microscópio óptico, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui, tá? Vocês assistam esse vídeo aqui no YouTube. Se vocês colocarem lá no YouTube, escreverem lá focalização no microscópio óptico, vão aparecer alguns vídeos. Esse aqui que eu selecionei para vocês, ele tem uns 5 minutinhos, 5, 6 minutinhos de vídeo, tá? Não sei se vocês vão conseguir copiar ele daqui, talvez sim, mas aí se vocês não conseguirem, eu vou mandar no e-mail, tá? Esse link para vocês. Daí assistam lá, assistam com calma, vejam quais são os procedimentos certinho para focalização no microscópio óptico. Percebam que sempre que você vai iniciar uma focalização, você precisa estar com a base do microscópio lá embaixo, né? Bem baixo. Você precisa colocar a lâmina com a lamínula voltada para cima, naquele espacinho lá que vocês já conhecem, né? Daí vocês precisam usar aqueles parafusos que movem a lâmina da esquerda para a direita e para frente e para trás. Vocês usam aqueles parafusos para colocar a lâmina sobre o feixe de luz, né? E principalmente colocar o corte histológico ou o material que vocês estiverem observando exatamente sobre o feixe de luz, tá? E aí vocês vão começar a focalizar, começando sempre pela lente objetiva de 4 vezes. Nesse vídeo mostra certinho isso que eu estou falando. Coloca no aumento de 4 vezes e tenta focalizar usando o macrométrico. Depois, usando o micrométrico, você ajusta e deixa a imagem mais nítida, né? Faz o ajuste fino da imagem. Daí, posteriormente, você vai aumentando a ampliação da imagem, a objetiva. Daí você vai para a lente de 10 vezes, depois para de 40, depois para de imersão, que é de 100 vezes. Tem sempre que cuidar, gente, porque eu já vi várias vezes as pessoas usando a lente de 100 vezes sem estar em imersão. E o que acontece? Às vezes, quando você coloca a lâmina na objetiva de 100 vezes, sem o óleo de imersão, enfim, sem estar regulado, sem estar focalizado, você pode estourar a lâmina e a lamínula. Porque você não consegue achar o foco, daí você começa a mexer no macrométrico e você acaba empurrando a lâmina e a lamínula contra a objetiva. E aí a lâmina estoura. E daí nisso pode acontecer de riscar a objetiva, tá? Então sempre toma bastante cuidado quando vocês estiverem usando os microscópios, beleza?
Outras dicas que eu dou é limpar o microscópio sempre que vocês pegarem ele para usar. Então, pega um chumaço de algodão lá na frente, passa álcool e limpa as lentes, porque a gente tem observado as lentes sujas, né? Bastante sujas. E isso dificulta muito a visualização de vocês. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês, sempre que sentarem no microscópio que tiver algum defeito, anota e me leva, e me entrega, tá? Ou fala para mim lá na frente, anota num bilhetinho para mim e leva para mim lá na frente, tá? Para eu poder repassar isso para os responsáveis técnicos do laboratório, para a gente fazer a manutenção, né? Cuidar desses microscópios aí. Tem muito microscópio muito bom lá e que já está bastante danificado. Enfim, beleza, gente? Então assistam esse vídeo para vocês melhorarem a habilidade de vocês com o microscópio, tá bom? O outro objetivo dessa aula, então, seria observar quais são as principais diferenças entre células eucariontes e células procariontes. Diferenças essas que podem ser observadas no microscópio óptico, né? Então, tem algumas diferenças que a gente não consegue notar, mas outras a gente consegue observar claramente, tá? Então, seria essa a ideia. Isso, né? Vocês lembram o que são as células eucariontes e procariontes? As células procariontes são as bactérias. Lembram disso? O principal representante desse grupo são as bactérias. Essa figura aí, né? Então, são esses seres microscópicos, pequenininhos, que têm diferentes formatos, né? Então, essas células aqui têm formato de cocos. Deixa eu ver se tem como escrever aqui anotações. Cocos. Acho que não dá para escrever, não. Enfim, esquece. Então, essas bactérias ali têm formato de cocos, enquanto essas aqui têm formato de bacilos. Essa daqui também é um bacilo, só que ela já tem essas outras estruturas aqui que são flagelos e essas outras estruturas aqui que são as fímbrias, né? Essa bactéria aqui, ela tem um formato específico que... não lembro agora, mas ela tem um formato de chinelinho, assim. Ela tem um formato diferente. E essas aqui também, elas são unidas assim em correntes, formando os streptococcus. Streptococcus. E essas outras aqui são os estafilococcus, essas aqui. Estafilococcus, estáfilo que tem formato de cacho de uva, tá? E essas aqui são os bacilos, beleza? E daí, então esses são os organismos procariontes. E as células animais e as células vegetais são os principais exemplos de células eucariontes, tá? Então, esses são exemplos de células eucariontes, célula animal e célula vegetal. A gente lembra que elas têm diferenças, né, entre elas. A célula animal, ela contém mitocôndrias, por exemplo, como a sua organela geradora de energia, mitocôndrias, enquanto as células vegetais têm cloroplastos, tá? Ambas têm núcleo, né? Ambas essas células têm núcleo, que é uma coisa que diferencia células procariontes de células eucariontes. Essas células têm, as células eucariontes têm diversas organelas citoplasmáticas, como os retículos endoplasmáticos, os lisossomos ou peroxissomos, né? Essas bolsas aqui, o complexo de Golgi, retículo plasmático liso-rugoso. A célula vegetal, ela também contém essas estruturas, tem um vacúolo bastante grande, onde ela armazena o seu material energético, que é o amido, né? A diferença entre célula animal e célula vegetal é a parede celular, né? Então, a célula vegetal tem uma espessa parede celular,
que não tem na célula animal. Célula vegetal tem externamente, então, a parede celular e internamente a membrana plasmática, né? Então, tem duas camadas aqui. Tem a membrana plasmática interna, que é igual à da célula animal, e a parede celular externamente. Tá? Essa é a diferença entre célula animal e vegetal, além dos cloroplastos, que na célula animal são as mitocôndrias. Tá? Aqui, a diferença, o tamanho entre mitocôndrias e cloroplastos está errada. Eu já vou mostrar para vocês como é essa diferença. Então, olha só, quando a gente observa células animais no microscópio, né, células de animais, por exemplo, nossas células, né, nós estamos observando aqui células de seres eucariontes, então células de animais. As diferenças que a gente pode observar entre células eucariontes e células procariontes são, por exemplo, no nível de organização. O que fala o nível de organização, né? Qual é o conceito por trás disso? O número de células que compõem esse ser vivo, né? Porque células procariontes são unicelulares. Tá aqui, células procariontes são unicelulares. Enquanto as células eucariontes, enquanto os seres eucariontes são pluricelulares, ou seja, mais de uma célula que compõe esses seres vivos, tá? Então aqui vocês estão vendo uma lâmina de músculo esquelético, que eu iria levar lá na aula para vocês observarem. Então, isso aqui é músculo esquelético. Eita. Músculo esquelético. E aqui tem uma outra lâmina que é de epitélio, de pele. Músculo esquelético e pele. Tá? Então, vocês podem ver que existem diversas células formando esse tecido. O músculo esquelético, lembra que a gente estava falando a respeito deles, quando a gente estava falando do número de núcleos que possui nessas células? Essa célula aqui é do tipo multinucleada. Ela tem diversos núcleos, tá vendo? Vários núcleos, 3 núcleos aqui. 1, 2, 3 em uma célula. 4, 5. 1, 2, 3, 4. São diversos núcleos em uma célula somente. Tá? Isso aqui tudo, ó, isso aqui que eu grifei aqui, é uma célula. Tá? Então, são diversos núcleos compondo uma célula. Aqui é outra célula, aqui onde tem esses espaços em branco é onde está dividindo as células, tá? Então, cada célula tem vários núcleos, isso é uma célula multinucleada. Aqui a gente pode ver células uninucleadas, né? Que só tem um núcleo, então aqui é uma célula e aqui tem um núcleo somente. Vários núcleos aqui a gente consegue observar, então são várias células uninucleadas, certo? Então, para formar um organismo complexo como é o corpo humano, são células eucariontes que formam diversas, milhares de células eucariontes, de diversos tipos que formam os seres. Mas também existem seres eucariontes unicelulares, como protozoários, por exemplo. Protozoários são seres que possuem apenas uma célula somente. Tá? Já aqui eu trouxe algumas fotos que eu tirei com o meu celular das bactérias que a gente vai ver na aula prática, tá? Então, gente, isso aqui é uma bactéria. Isso aqui é outra bactéria. Isso aqui, tá? Isso são bactérias. Aqui a gente pode ver várias bactérias, né? Aqui eles estão formando umas correntes aqui, ó. Aqui é uma, aqui tem outras pequenininhas. Aqui, enfim, tem várias bactérias aqui, tá? Eu não coloquei o nome nas imagens, então não sei qual é qual exatamente, se são todas estafilococos, se são todas bacilos, eu não lembro exatamente, mas quando a gente vai lá na prática a gente vai conseguir ver. Isso aqui, gente, está em aumento de 1000 vezes, isso aqui está sob imersão, aumento de 1000 vezes para a gente conseguir observar as bactérias desse tamanho assim, tá? Então, é difícil de focalizar, como vocês podem ver a coloração delas não se destaca muito aqui do meio externo, né? Meio extra fora dessas células aqui.
Então, não é tão simples de focalizar, exige um pouco de paciência, um pouco de calma e um pouco de atenção de quem estiver trabalhando com essas lâminas. Mas é possível. Tá? Outra diferença entre seres eucariontes e procariontes diz respeito a membranas externas, né? Então, seres eucariontes, quando a gente está falando de células animais, a gente consegue observar a membrana plasmática, que delimita as células animais. Já na célula vegetal, a gente consegue observar claramente a parede celular das células. Vou desenhar aqui a parede celular das células. Isso aqui é a parede celular delas, ó. Dá pra gente observar bem o limite de cada uma das células, certo? Lá na prática vocês já viram, a gente já trabalhou com célula vegetal, algumas pessoas que trabalham com célula vegetal observaram essas células aqui, né? E o que a gente tem aqui dentro, gente? Essas estruturas globulares aqui e verdinhas. São os cloroplastos, né? Os cloroplastos são os equivalentes das mitocôndrias, como eu falei para vocês. Beleza? Então, a gente consegue observar parede celular, cloroplastos e é isso. Algumas pessoas me perguntaram por que não conseguia ver o núcleo das células vegetais. Não consegue observar o núcleo das células vegetais porque elas precisam de uma coloração especial para o núcleo ficar evidente, tá? Então, sem a coloração, a gente não vê mesmo o núcleo. Já as células procariontes, o que a gente consegue, o que existe de membrana externa? Tem uma membrana plasmática interna, né, a membrana plasmática normal, tem uma parede celular e tem uma cápsula ainda em algumas bactérias, tá? Mas isso aqui a gente não consegue observar no microscópio óptico. O que a gente consegue observar no microscópio óptico é o limite, né, de células eucariontes, daí a gente sabe que aquilo é membrana plasmática, e a célula vegetal a gente observa a parede celular. A membrana plasmática também da célula vegetal é algo que a gente não consegue ver muito bem. Nesse aqui, mais ou menos, né? Da célula animal, mais ou menos, a gente consegue observar. A membrana plasmática, a gente sabe que ela está ali porque é o limite do animal, da célula. Outra coisa que a gente consegue observar no microscópio óptico é o núcleo das células eucariontes. Das células procariontes, a gente não consegue observar a região de nucleoide. Lembram que as células procariontes não possuem envoltório nuclear, certo? Não possuem. Existe uma região onde o DNA da célula está disperso, que é chamada de nucleoide, tá? Ó, aqui é a célula vegetal com uma coloração especial para o núcleo ficar evidente. Olha só, aqui a gente consegue observar o núcleo da célula vegetal, que a gente não conseguiu observar naquela outra imagem, né? E a da elódia, aquela mesma plantinha que a gente usou na aula prática. Aqui vocês podem observar, o que será que é isso, gente? Isso aqui é um neurônio, tá? Isso aqui é como a gente observa os neurônios em um corte histológico de, não sei, acho que isso aqui era cérebro mesmo, tá? Então, isso aqui é o núcleo de um neurônio, e aqui o nucleolo dele, certo? Isso aqui é o corpo celular de um neurônio. E aqui tem outras células, núcleos, né, de células da glia, né, que são auxiliares, que dão sustentação aos neurônios. Aqui tem outro corpo celular de neurônio, ó, e um núcleo aqui, tá? Então, a gente não vê o neurônio num corte de sistema nervoso central, a gente não vê o neurônio daquele jeito bonito, como a gente vê na prática, né? Como a gente faz lá no quadro, uma coisinha assim, né? Não, isso a gente não consegue observar, tá, gente? Isso aqui é só uma questão didática mesmo, ilustrativa. Eles têm esse formato, né? Mas não que a gente observe isso nos cortes histológicos, tá? Isso aqui é mais a realidade do que a gente observa. Eu vou levar lá na prática também os cortes de sistema nervoso central para vocês observarem, tá? Isso aqui são células eucariontes. Essa também, célula eucarionte. A movimentação também é diferente entre células eucariontes e procariontes. Eucariontes utilizam de pseudópodos para se moverem, enquanto procariontes têm flagelos.
Então, ó, isso aqui é uma célula procarionte, isso é uma bactéria que possui um flagelo enorme, né? E esse flagelo aqui, ele tem movimentação, que faz então a bactéria se mover, né? Progredir no movimento. Aqui vocês têm uma imagem de ameba. A ameba é um protozoário. É um protozoário, tá? Aqui ela está lançando seus pseudópodos, isso são pseudópodos, tá? Ela lança seus pseudópodos para englobar uma partícula aqui. Ela vai fazer o quê? Vai fazer a fagocitose. Fagocitose dessa partícula, né? Então, ela vai ingerir esse micro-organismo e vai unir esse micro-organismo com vacúolos digestivos, fazendo então a digestão intracelular, a fagocitose desse micro-organismo. Então, células eucariontes usam de pseudópodos também para se mover ou para capturar presas, né? A célula eucarionte consegue lançar esses pseudópodos porque elas possuem citoesqueleto. Lembram do citoesqueleto? Citoesqueletos são proteínas aqui, móveis, né? Que criam então um arcabouço de sustentação da célula eucarionte, permitindo então que ela execute esses movimentos mais complexos. Tá? Célula procarionte não possui pseudópodo, citoesqueleto. O tamanho, gente, das células procariontes e eucariontes é diferente. Bom, as células procariontes são bem pequenininhas, enquanto a célula eucarionte é grandona. Então, existe essa diferença de tamanho entre elas. Por isso que eu falei lá nas imagens histológicas de bactéria que o aumento era de 1000 vezes, né? 1000 vezes. Porque só naquele aumento a gente conseguia observar aquelas células. Nas células eucariontes, a gente vai usar um aumento de 40 vezes e já vai ser suficiente para observá-las bem, né, com definição. Enquanto uma célula procarionte precisa de um aumento bem maior. O citoplasma, o que a gente tem de diferenças no citoplasma das células eucariontes? Já falei para vocês, né, elas possuem organelas citoplasmáticas e as procariontes não possuem organelas citoplasmáticas, nem o citoesqueleto, como eu acabei de falar para vocês. Então, na célula animal, a gente tem as mitocôndrias. E na célula vegetal, por exemplo, nós temos os cloroplastos. Então, na célula vegetal, no microscópio óptico, a gente consegue observar os cloroplastos, né? Essas bolinhas aqui são os cloroplastos. Mas na célula animal, a gente não consegue observar as mitocôndrias. Não dá. Por quê? Olha a diferença de tamanho aqui, gente. Isso aqui é uma mitocôndria, isso aqui é um cloroplasto. Olha a diferença de tamanho entre elas. É gritante, né? Então, os cloroplastos são grandões mesmo. Permite a gente observá-los no microscópio, porque eles têm coloração, eles são verdes, né? Eles têm esse pigmento, a clorofila, dentro deles, que permite a visualização no microscópio óptico. Já na célula animal, se a gente não usar uma coloração específica para evidenciar as mitocôndrias, a gente não vai conseguir visualizar, tá bom? Porque elas são muito pequenas e elas não têm pigmento de coloração. A gente consegue ver os cloroplastos porque eles têm muito pigmento, a clorofila dentro deles. Beleza? Então, no microscópio óptico, a gente consegue, a única organela citoplasmática que a gente consegue observar na célula vegetal são os cloroplastos. E nas células animais é o núcleo, né? O núcleo a gente consegue observar, porque várias colorações evidenciam o núcleo. Bom, gente, então seria mais ou menos isso, né, que vocês iriam visualizar na aula prática. Se vocês observarem o roteiro da aula prática, eu pedi para vocês observarem as células e desenharem elas com os diferentes tipos de aumento. E para vocês desenharem também o formato das bactérias, de cocos, diplococos, bacilos, de diferentes tipos de bactérias que vocês conseguissem observar lá, tá? Então, essa seria a nossa aula prática de hoje, tá? Então, eu peço que vocês vejam aquele vídeo de como focalizar, né, para vocês desenvolverem aí essa habilidade um pouquinho mais. Eu vou levar as lâminas
na próxima aula prática, tá bom? Então era isso por hoje, pessoal. Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida eu vou ficar online. Qualquer dúvida vocês mandam por e-mail as suas dúvidas, tá bom? Até mais.